Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui professor Paulo. Estamos iniciando o segundo bimestre de 2021 com a atividade 8, roteiro de estudo 8 de História. Então eu vou estar falando um pouquinho, nós vamos comentar sobre a questão do surgimento dos seres humanos. As habilidades a serem trabalhadas é identificar as hipóteses científicas para o surgimento da espécie humana, tendo em vista sua historicidade. Analisar o significado das explicações mitológicas para o surgimento do ser humano, tendo em vista também sua historicidade. Então nós vamos trabalhar em relação à história e o surgimento dos seres humanos, ok? Nesse roteiro, o importante será o respeito de todas as hipóteses. Então, se você acredita na questão religiosa, sem problema, nós não vamos discutir esses pontos, da religiosidade ou da questão científica. Nós vamos colocar a questão histórica, de como a humanidade se desenvolveu a partir da história e como os seres humanos surgiram. Então nós vamos observar várias hipóteses, tanto hipóteses científicas como hipóteses religiosas, ok? Que é a questão da mitologia, é a forma de explicar. Importante você entender que mito não é mentira, tá? Então eu sempre coloco isso nas aulas inicialmente. Então quando a gente fala em mito, não é algo mentiroso, mas é uma forma que os seres humanos encontraram de tentar explicar o mundo, de tentar explicar aquilo que está ao nosso entorno de uma forma diferente. Então é muito importante essa relação, entender essa característica sobre o mito, tá? Então o importante aqui é a leitura dos roteiros para a interpretação e entender como funciona esse contexto, tá? Importante a leitura desse roteiro e peço que realizem as atividades a partir do caderno do aluno de História. Vou colocar as páginas, peço que ao realizar a atividade, tirar foto e postar no Class. Então, as páginas do caderno do aluno, o caderno Currículo em Ação que você tem aí, são das páginas 245 até 248 que nós vamos trabalhar, ok? E aí nós vamos para a primeira atividade, tá? Na primeira atividade, nós temos uma imagem. Essa imagem é uma pintura na Capela Sistina, então é importante aqui a leitura do rodapé da imagem, então é muito importante essa leitura. E aí nós vamos ter duas questões, questão A e a questão B. Na questão A, você conhece essa imagem? Quem seriam os personagens representados? Então, só ao ler aqui o rodapé da imagem, a legenda, você já vai ter uma pré-ideia do que está sendo falado. E aí, claro, que você vai imaginar quem são esses dois personagens. Essa personagem e essa personagem, e aqui ao centro eles encostam, se tocam. Então é importante essa visualização, essa ideia inicial, ok? A segunda questão, a imagem acima é representada de uma das versões da origem do homem. Você conhece outras explicações? E quais? Então aqui é importante. Aqui nós vamos para uma versão, uma verificação da divindade ou do surgimento da vida humana a partir do mito de Adão e Eva. Tá? Então, aqui até no texto está escrito criação de Adão e Eva. Por que o professor fala que é mito? Por quê? O professor está dizendo que é o mito de Adão e Eva, porque é uma forma que foi encontrada pelos hebreus, antigamente, de explicar o surgimento da vida humana. Então, por isso que é um mito, é uma narrativa, é uma forma de narrar e de entender como surgiu a vida. Então, essa é uma possibilidade de interpretação do surgimento da vida. Tá? Então é importante mantermos a nossa mente sempre aberta. Por que é sempre importante manter nossa mente aberta? Porque vivemos num mundo onde a ciência tem uma grande influência e é importante essa influência científica para entender como as coisas funcionam. E aí eu sempre brinco, quando estamos em sala de aula,
nessa questão da narrativa do mito de Adão e Eva, né? Deus criou Adão do barro, Deus criou Eva da costela de Adão, Adão e Eva pecaram, tiveram Caim e Abel, Caim matou Abel, infelizmente acabou a humanidade, né? Se nós formos seguir ao pé da letra o Gênesis bíblico. Não estou dizendo, em hipótese alguma, que é mentira, eu estou dizendo que existem outros fatos que precisam ser analisados sobre essa versão da criação do mundo, ok? Continuando, vamos para a atividade 2. Então, essa foi a primeira atividade. Anotem no caderno. Atividade 1, respondam letra A e letra B. Aqui nós vamos para a atividade 2. Tá? Atividade 2. Leia o trecho abaixo e realize as atividades propostas. Então, qual é o texto abaixo? Cada sociedade e povo tem sua própria maneira de explicar a origem da vida e do ser humano. A curiosidade impulsionou o desenvolvimento de uma série de teorias para explicar a origem da vida. Fossem elas mitológicas, como eu já disse, mitológicas é a questão relacionada à divindade, os mitos, então seja ela mitológica, e vem os mitos lá dos gregos, né, principalmente, ou outras sociedades. Religiosa, que aqui entra a questão de Adão e Eva, que nós já comentamos acima, e outras, né, dependendo da religião, e a questão científica, que também é uma outra versão de se explicar o surgimento. Ok? Então nós temos esses três aspectos, essas três características de explicação do surgimento da vida humana. Então, mitologia, religião e científica. Mitológica, religiosa ou científica, ok? Dentre os exemplos dessas explicações, temos as seguintes narrativas. Uma narrativa greco-romana, uma narrativa judaico-cristã, uma narrativa nórdica, ioruba, islâmica, hinduísta, budista, babilônica, asteca, egípcia, tupi-guarani, evolucionista, e aí entre outras possibilidades. Claro que a gente não vai, né, estudar cada uma delas, não dá tempo, tá? Mas fica aqui a sugestão para você ampliar o seu repertório, né, sobre essas formas de interpretar. E aí eu vou pedir para vocês, né, e aqui entra a atividade 2, né, que é a questão 1, é uma atividade de pesquisa, interpretação de texto e de empatia, observar o outro, entender o outro, tá? Você sabe o que é mito e mitologia? Então isso é importante. Essa é a primeira parte da pesquisa. Pesquisar o que é mito e entender o que é mitologia. E aí o professor já vai dar uma dica aqui, tá? Mito é a narrativa da origem de alguma coisa, de algo, do surgimento de algo. Então, corram, né, pesquisem, ampliem essa visão dada pelo professor. E a mitologia é o estudo, né, a intenção de compreender esse mito. E aí vem a segunda parte. Pesquise e registre no seu caderno o significado dessas duas palavras, apontando as diferenças entre os dois termos. Então, você vai pesquisar o que é mito, o que é mitologia, e escrever para mim qual a diferença entre eles. Ok? Essa é a parte aqui da segunda atividade. Okay? Bem simples. E aí fica a sugestão para você, né, que quer conhecer mais, quer entender mais, pesquise uma dessas, né, pesquise uma dessas formas de narrativa, pesquise uma dessas formas de narrativa para entender um pouquinho como funciona o surgimento da vida segundo essas ideias. A judaico-cristã você já tem noção, porque nós já vimos acima, né, que é a formação segundo Adão e Eva, ok? Então, aproveite aí. E aí nós vamos para a atividade 3, ok? Que aí a atividade 3 é onde vai pedir, sugerir e desenvolver o ápice de todo esse roteiro, ok? Então, na atividade 3,
vai sugerir que nós façamos um lapbook. O que é um lapbook? Então o professor colocou o link aqui, tá, do vídeo do que é um lapbook. Eu vou disponibilizar esse link também ali no Classroom de forma separada aqui do roteiro, para você poder ter uma ideia. Mas o lapbook é um livro, um caderno onde você vai fazer colagens e escrever sobre a sua pesquisa, sobre o seu trabalho. E aí, qual é a nossa pesquisa? Tá? A nossa pesquisa está relacionada às formas. Lembra que eu pedi lá em cima para você pesquisar o que é mito e para você pesquisar o que é mitologia? E depois você observar algumas narrativas de desenvolvimento da vida. Então aqui nós vamos, né, do surgimento do ser humano. Então aqui nós vamos construir desenvolver esse livro ou desenvolver essa forma de pensar a origem da vida. Isso é muito importante. Esse é um dos trabalhos mais relevantes aqui dentro da nossa atividade de história até o momento, tá? Então, ó, vamos criar um lapbook sobre as diferentes narrativas do surgimento do ser humano. Utilize sua atitude historiadora e sua imaginação para organizar sua pesquisa e construir sua sistematização. Você pode usar uma cartolina, você pode usar folha de sulfite, você pode usar papelão, você pode usar plástico, né? Fica livre, é a sua criatividade. O vídeo ele vai dar uma ideia usando cartolina e papel sulfite, tá? Mas fica livre aí o material que você vai usar para construir o seu lapbook. Pode fazer até de madeira se quiser, tá bom? Então o que significa? Lapbook é uma pasta que imita um livro, podendo ser confeccionada em cartolina ou em papéis coloridos. É importante conter desenhos, figuras, imagens, né, ou atividades pesquisadas, até texto, né, curtos, né, frases curtas. É importante. Então você coloca uma imagem, coloca uma legenda nessa imagem e assim sucessivamente, ok? Para a realização desta atividade, siga as orientações do seu professor, que é o que eu estou fazendo aqui através desse vídeo, e pesquise as narrativas sobre a origem da vida de uma das tradições culturais abaixo. Então aqui, pessoal, nós temos diversas tradições culturais, tá? Tupi-Guarani, Azteca, Navarro, Iuruba, Babilônica, nórdica. Então nós temos aí 12 narrativas, greco-romana, judaico-cristã, islâmica, hinduísta, budista, egípcia. Você vai escolher apenas uma. Então, ó, escolher apenas uma, tá? Então você vai escolher uma narrativa para realizar o trabalho, tá? Então não é para sair por aí catando um monte de fazendo de todas. Você vai escolher uma. Por exemplo, vamos escolher a Tupi-Guarani. Eu escolhi a Tupi-Guarani para fazer. Então eu vou pôr lá no meu lapbook o tema, né, narrativa da origem da vida segundo os Tupis-Guaranis. E aí eu vou pesquisar na internet, no livro de história, né, eu vou correr atrás para entender como funciona, né, e como os Tupi-Guaranis buscaram perceber a origem da vida humana. E aí você escolhe uma dessas narrativas e vai fazer um lapbook muito bonito. Feito o lapbook, né? Fez o lapbook, tira a foto dele aberto, ou várias fotos. O Classroom, pessoal, aceita, não tem limite de fotos. Ou grava um vídeo explicando o seu lapbook, igual o professor está fazendo aqui, né? Pega aí seu celular, a sua câmera, grava um vídeo e vai explicando parte por parte do seu lapbook. E aí tudo isso vai ser depois, né, entregue, publicado na escola, ok? Então nós já estamos na terceira atividade, entendendo um pouquinho sobre a origem da vida. E aí nós vamos para a quarta atividade. Professor, mas é muita atividade, não é? Os nossos roteiros são roteiros para 2 semanas agora.
roteiro para 15 dias, ok? Então fica tranquilo. Nós vamos para a quarta atividade, que é uma atividade muito simples. Você vai ler o texto, leia o texto e depois siga as orientações para a realização da atividade. Então, primeiro, nós vamos ler o texto. Essa é a parte importante, entender um pouquinho de Lamarck, Charles Darwin, né, aqui é a parte evolucionista, da evolução das espécies, tá? A origem das espécies e a sua evolução. Após ter lido o texto, faça uma pesquisa em livro didático ou na internet sobre as ideias de Lamarck e Darwin, que explicam a origem e a evolução das espécies. Não deixe de apontar em seus registros as críticas às quais elas sofreram. Para realizar sua pesquisa, você pode seguir o roteiro a seguir. Então, ó, aqui é importante, o professor está dando o roteiro do que você vai pesquisar, tá? Em Lamarck, você vai pesquisar esses 4 pontos, mas não é para fazer textos enormes, pessoal. É para fazer textos pequenos. E aí vamos deixar melhor ainda, né? Eu acho que aí fica melhor ainda. Depois eu vou colocar lá para vocês no Class. Aqui você vai escolher ou Lamarck ou Darwin. E vamos fazer um lapbook também de Lamarck e de Darwin. Como nós escolhemos um único item na atividade 4, para fazer o nosso lapbook, vamos escolher. Você escolhe Lamarck ou escolhe Darwin para fazer também um lapbook. Então você vai escolher um dos dois. Ou escolhe Lamarck ou escolhe Darwin para construir um lapbook sobre a evolução das espécies, segundo esses dois teóricos. Vai ficar muito legal. Como você já vai ter noção, ideia de como faz um lapbook na atividade anterior, vamos fazer nesse também. Então, em vez de você pesquisar sobre os dois, você vai escolher um dos dois e vai fazer um lapbook sobre eles. Então, ó, vamos lá, galera. Vamos fazer um trabalho muito bem feito. E caso você não entenda ou esteja alguma dúvida, manda mensagem no WhatsApp do professor, eu vou tentando responder. Ou nas nossas aulas de terça-feira, tá? Hoje à tarde, às 13 horas, estou aí, né? Vou estar aí com vocês. A partir das 13 horas, estou aí com vocês no CMSP, para a gente poder estar tirando dúvida, poder estar complementando. Então, daqui a pouquinho, estamos aí, ok? E a última atividade, atividade 5. Essa é bem simples. Atividade 5 é um comparativo de texto. Então, aqui eu tenho um texto de Charles Darwin. Caso esteja ruim para ler aqui na imagem, está um pouquinho distorcida, pegue o seu caderno do aluno, tá? Lá na página 248. Pega o caderno do aluno aí, que é o que você recebeu da escola, e procura lá na página 248, né, em diante. Você vai encontrar esse texto. África, o berço da humanidade. Lucy, o primeiro fóssil humanoide. E aí é que é bem simples, né? Nessa atividade você vai responder a letra A, destaque as ideias principais do texto África, o berço da humanidade, o que você entendeu e o que você achou importante. Na letra B, você vai... Por que o continente africano é considerado o berço da humanidade? É sua justificativa, é sua ideia. E na letra C, realize uma pesquisa sobre o fóssil chamado Lucy, considerada a primeira mulher da história. Quando eu falo aqui realize uma pesquisa, você já tem uma ideia segundo esse texto. Aí você só vai complementar, coisa de 4, 5 linhas aqui, complementando sobre a Lucy. Pode pôr uma imagem, caso você encontre aí na internet, né, que tem bastante. Pode pôr uma imagem, pode pôr um textinho. Então essa é uma atividade bem simples aí, tá bom? É uma atividade de leitura e interpretação. Tá joia, pessoal? Lembre-se, caso as imagens não estejam boas, olhar o caderno do aluno nas páginas elencadas no início, que é da página 245 a 248. Lembrando que as nossas aulas, né, sexto ano A, de terça da 1 às 3h45, sexto ano B da 1h45 às 2h30 e sexto C das 2h30 às 3h15. E o professor está na escola aí sempre a partir de agora, de segunda, quarta e quinta, tá? Então, quarta e quinta estarei na escola. E o número do WhatsApp do professor
encontra-se aqui no final, caso você tenha alguma dúvida. Boa aula, pessoal, bom estudo e não deixe para amanhã. Faça hoje a sua vida melhor. Grande abraço, professor Paulo.